24 de fevereiro de 1984, por volta das 22 horas e 30 minutos. Numa faixa estreita de mangue em Cubatão, São Paulo, os moradores começam a sentir um cheiro forte de gasolina subindo pelo chão. As casas eram palafitas de madeira, erguidas sobre estacas fincadas na lama. Famílias inteiras dormiam ali, penduradas sobre a água escura. E por baixo daquelas palafitas corria um oleoduto da Petrobras. Naquela noite, alguma coisa deu terrivelmente errado. E é aqui que começa a pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje. Quantas pessoas morreram na Vila Socó? O número oficial diz 93. Investigações posteriores apontam mais de 500. A distância entre esses dois números não é um detalhe técnico. É o centro de toda esta história, e é ela que vamos tentar preencher. Para entender por que aquela noite terminou em fogo, é preciso olhar para a cidade onde tudo aconteceu. E Cubatão, nos anos 80, não era uma cidade qualquer, encravada num vale estreito, espremida entre a Serra do Mar e o litoral paulista. Ela concentrava mais de 20 indústrias pesadas num espaço apertado. Refinarias, siderúrgicas, fábricas de fertilizantes e produtos químicos, todas funcionando lado a lado, dia e noite. Um dos maiores polos industriais da América Latina, montado dentro de um funil de montanhas que segurava tudo que saía das chaminés. E o que saía era assustador. Cerca de 1.000 toneladas de poluentes despejadas no ar todos os dias. Fumaça, gases, partículas que ficavam presas no vale sem ter para onde ir. O ar tinha cheiro. A água dos rios mudava de cor. As Nações Unidas chegaram a classificar Cubatão como uma das cidades mais poluídas do planeta. Os jornalistas encontraram um nome mais direto para ela, o Vale da Morte, e não era exagero de manchete. Nas encostas da Serra do Mar, a vegetação simplesmente morria. Árvores inteiras secavam, e sem raízes segurando o solo, as chuvas começaram a arrancar pedaços da montanha, com deslizamentos ameaçando desabar sobre as próprias fábricas. A chuva que caía ali era ácida, corroía metal e queimava folhas. Nos bairros operários, o preço era pago em corpos. Em Vila Parisi, colada às indústrias, os médicos registravam índices alarmantes de defeitos congênitos, bebês que nasciam com problemas graves, doenças respiratórias que se espalhavam entre crianças e adultos. Viver perto do trabalho significava respirar veneno todos os dias. E aqui está o ponto que amarra tudo. Trabalhadores precisavam morar perto das fábricas, mas não tinham dinheiro para morar em lugar seguro. Então ocupavam o que sobrava, as áreas de mangue, os terrenos alagados que ninguém mais queria, os espaços vazios entre os dutos e os muros das indústrias. Foi assim que nasceu a Vila Socó, não por acaso, mas pela lógica cruel da exclusão. As famílias mais pobres empurradas para a beira da lama, construindo suas palafitas exatamente sobre o solo que as empresas tinham descartado. Quanto mais perto do perigo, mais barato o chão. Quanto mais barato o chão, mais gente amontoada ali. Toda a atenção, quando havia atenção, estava voltada para o ar, para chaminés, para a fumaça, para aquilo que todo mundo conseguia ver e sentir. Ninguém olhava para baixo. Ninguém olhava para o que passava por debaixo daquelas casas, correndo silencioso pela lama. Então vamos descer até ela. A Vila Socó ocupava uma faixa estreita e comprida, com cerca de 2.000 metros de comprimento por 80 de largura, encaixada entre a Via Anchieta e a Avenida Tancredo Neves. Um corredor de terra e água onde não cabia mais nada, e onde ainda assim cabia gente demais. As casas eram barracos de madeira erguidos sobre estacas, palafitas fincadas na lama do mangue. Entre uma e outra, passarelas estreitas de tábuas, algumas com menos de 1 metro de largura, faziam as vezes de rua. Por baixo delas, a maré subia e descia, levando e trazendo tudo o que a comunidade jogava ali. E quantas pessoas viviam nesse corredor? Os números até hoje são disputados. Os dados oficiais falavam em cerca de 600 barracos e 6.000 moradores, mas relatos de sobreviventes contam outra história. Até 2.500 barracos e algo perto de 12.000 pessoas amontoadas naquela faixa de mangue. Seja qual for o número verdadeiro, o retrato é o mesmo. Densidade extrema, casa colada em casa, família colada em família. A vida acontecia toda em cima daquelas passarelas. Era por ali que as crianças iam para a escola, que as mulheres carregavam água, que os homens voltavam do turno nas fábricas. A rotina inteira girava em torno de tábuas suspensas sobre a lama, com a maré correndo logo abaixo dos pés. A infraestrutura era toda improvisada. Fios de energia puxados de qualquer jeito, água encanada que chegava a poucos, esgoto que caía direto no mangue. E, no meio de toda essa precariedade, alguns moradores tinham descoberto uma fonte inesperada de renda. A gasolina que já vazava do duto enterrado embaixo do bairro. Eles a recolhiam e vendiam. O perigo ali tinha virado recurso. O que deveria ser um alarme era tratado como sorte. Porque é esse o detalhe que muda tudo. Aquele mesmo solo alagado, aquela faixa que ninguém queria, guardava um segredo enterrado logo abaixo das palafitas. Por baixo daquelas casas, cortando a lama de ponta a ponta, passava um oleoduto, um cano de combustível que ligava a refinaria da Petrobras ao terminal de Alemoa. Milhares de pessoas dormiam, cozinhavam e criavam seus filhos em cima de um duto por onde corria
corria, sob pressão, um rio de combustível inflamável. Elas não sabiam o tamanho do risco que carregavam embaixo dos pés, mas dormiam sobre ele todas as noites. Vamos entender o que era esse cano e por que ele estava ali. O oleoduto pertencia à Petrobras e cumpria uma função simples no papel: levar combustível da refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, até o terminal de Alemoa, em Santos. Era parte de uma malha que abastecia toda a região, e o caminho mais curto entre os dois pontos passava exatamente por baixo daquela faixa de mangue, onde a Vila Socó tinha crescido. A tubulação era enterrada na lama, um cano de aço fincado num terreno que trabalhava contra ele todos os dias, porque o mangue não é um solo qualquer. É água salgada, umidade constante, matéria orgânica em decomposição, um ambiente que corrói metal de fora para dentro, lentamente, ano após ano. E foi isso que os laudos posteriores encontraram: corrosão externa avançando pela parede do duto, comendo o aço num ponto onde ninguém olhava. Mas a corrosão sozinha não explica a tragédia. O que os peritos apontaram foi uma soma de falhas. A operação do oleoduto dependia do manejo correto de válvulas, que controlavam a pressão do combustível lá dentro. E naquele trecho houve erro: uma sobrepressão na tubulação, combustível empurrado com força acima do que aquele cano desgastado podia suportar, o aço fragilizado pela corrosão de um lado, a pressão excessiva do outro. Era só uma questão de qual dos dois cederia primeiro. Agora junte isso à geografia do lugar. Um oleoduto que rompe em terra firme vaza para o chão, forma uma poça, pode ser contido. Um oleoduto que rompe embaixo de um mangue faz algo completamente diferente. O combustível, mais leve que a água, sobe e se espalha pela superfície, e a maré, que subia e descia 2 vezes por dia sob as passarelas, viraria a carregadora perfeita. Bastava uma ruptura para que a gasolina se espalhasse por toda a lâmina de água que corria embaixo das casas. Some a isso as rotas de fuga. Aquelas passarelas de tábuas com menos de 1 metro de largura eram a única saída de milhares de pessoas. Casas de madeira sobre estacas, ligadas por corredores estreitos, sobre um mangue que agora poderia se cobrir de combustível. Não havia rua para correr, não havia direção segura. Cada um desses fatores, isolado, já era um problema. Juntos, formavam uma armadilha fechada. O duto corroído, a pressão mal controlada, o mangue que espalha, a maré que carrega, as saídas estranguladas. Tudo montado, tudo em posição, esperando apenas o instante em que a parede do cano não aguentasse mais. Na noite de 24 de fevereiro, a válvula cedeu. Eram por volta das 10h30 da noite quando o primeiro sinal chegou. Não foi um estrondo, não foi um alarme, foi um cheiro. Um odor forte de gasolina que começou a subir por entre as frestas das tábuas, entrando pelos barracos, acordando quem ainda estava desperto. Embaixo daquelas casas, o desastre já estava em andamento havia minutos. Cerca de 700 mil litros de combustível tinham escapado do duto rompido. Não era um vazamento lento gotejando na lama. Era um rio de gasolina se espalhando pela superfície do mangue, correndo por baixo das palafitas, cobrindo a água que passava sob os pés de milhares de pessoas. E então a maré fez o seu trabalho. A mesma maré que subia e descia 2 vezes por dia, agora carregava o combustível para longe do ponto de ruptura, distribuindo a gasolina por uma área imensa. O que poderia ter ficado concentrado num único trecho se infiltrou sob centenas de barracos, de uma ponta à outra da comunidade. Cada casa de madeira passou a flutuar sobre uma camada invisível de combustível. Dentro da vila, a reação foi desigual. Algumas famílias sentiram o cheiro e entenderam o perigo. Bateram nas portas dos vizinhos, gritaram para que saíssem, começaram a juntar as crianças. Outras dormiam profundamente e não ouviram nada. O bairro inteiro estava mergulhado no escuro, e as passarelas estreitas de tábua tornavam qualquer fuga lenta, um passo de cada vez, no meio da noite. Havia ainda quem sentisse o cheiro e não soubesse o que fazer com aquilo. Um vazamento de gasolina daquele tamanho não fazia parte da rotina de ninguém. As pessoas hesitavam, tentavam entender de onde vinha, se era grave, se valia a pena acordar a casa toda no meio da madrugada. Cada minuto de hesitação era um minuto a mais de combustível se acumulando embaixo delas. Durante quase 1 hora, a Vila Socó viveu suspensa nesse estado. O combustível já estava por toda parte. O ar estava carregado. As condições para uma catástrofe estavam completas e faltava apenas uma coisa para uni-las. Então, em algum ponto daquele mangue encharcado de gasolina, surgiu uma fagulha. Ninguém sabe exatamente qual foi a origem daquela chama. Pode ter sido um fósforo aceso por alguém tentando enxergar no escuro. Pode ter sido um fogão ainda aceso dentro de um barraco. Pode ter sido apenas uma faísca elétrica, um curto-circuito em algum fio velho, uma centelha mínima em contato com o ar saturado de vapor. O que importa é que bastou aquilo. Em uma fração de segundo, a gasolina espalhada sob as casas encontrou o fogo. E o fogo não caminhou, ele correu. A chama percorreu a superfície do combustível como se seguisse
seguisse um rastro traçado de antemão, saltando de barraco em barraco por baixo do assoalho de madeira. Em segundos, o incêndio já não tinha um ponto de origem visível. Ele brotava de todos os lados ao mesmo tempo, subindo pelas frestas, envolvendo as palafitas, alcançando as paredes secas de tábua e compensado. As passarelas de madeira eram a única forma de sair dali. Ruas de tábua suspensas sobre a lama, estreitas, sem saída lateral. E foi exatamente por baixo delas que a gasolina se espalhou. As mesmas rotas de fuga pegaram fogo no mesmo instante em que as casas começaram a arder. Quem correu para a passarela encontrou chamas. Quem tentou voltar encontrou chamas atrás. Não havia direção segura. Alguns tentaram descer, preferiram o mangue ao fogo. Saltaram das palafitas em direção à água escura embaixo, mas a lama não perdoava. Ela prendia os pés, sugava as pernas, transformava cada movimento numa luta. E a superfície daquela água estava coberta pela mesma gasolina que agora queimava. Não havia refúgio embaixo. Havia apenas outra forma de morrer. Famílias inteiras ficaram encurraladas dentro dos próprios barracos. Pais tentando abrir portas que o calor já havia empenado. Crianças acordando no meio de um quarto tomado pela fumaça. O fogo avançava rápido demais para qualquer plano. Rápido demais para qualquer reação pensada. O incêndio consumiu cerca de 500 barracos. Aproximadamente 80% de toda a Vila Socó. A intensidade das chamas era tamanha que não apenas destruía as estruturas. Ela incinerava tudo o que encontrava. Madeira e metal, telha e corpo, sem deixar quase nada para trás. Quando o dia finalmente amanheceu sobre o mangue, o que restava não parecia mais um lugar onde alguém tinha vivido. Não havia ruas, não havia casas, não havia contornos reconhecíveis. Apenas um campo escuro de cinzas se estendendo sobre a lama, no exato lugar onde poucas horas antes, milhares de pessoas dormiam. 93. Esse é o número que entrou para os registros oficiais. 93 corpos encontrados, contados e arquivados durante o governo militar. Foi esse o dado que circulou nos jornais, que constou nos documentos, que virou a versão registrada da tragédia da Vila Socó. Mas quem esteve ali sabia que aquele número não fechava. Faltavam pessoas, faltavam vizinhos inteiros, faltavam famílias que ninguém mais viu. E quando a justiça começou a investigar de verdade, o abismo entre o registro oficial e a realidade ficou impossível de ignorar. A investigação do Ministério Público chegou a uma conclusão muito diferente. Não 93, 508 pessoas mortas. E mesmo esse número, para muitos, ainda era conservador. Relatos de sobreviventes e organizações formadas pelas próprias famílias apontam para algo entre 508 e 700 vítimas. Entre elas, um número que ninguém conseguiu precisar, o de crianças. Muitas nunca foram contabilizadas porque, para os registros, elas simplesmente nunca existiram. Como um erro dessa dimensão foi possível? A resposta está na própria natureza do que o fogo encontrou. As chamas foram intensas o bastante para incinerar corpos por completo, sem deixar ossos, sem deixar nada que pudesse ser contado. O que o fogo não consumiu, a lama do mangue engoliu. Restos afundaram naquela superfície escura e nunca foram recuperados. Contar os mortos exigia encontrá-los, e boa parte deles deixou de existir fisicamente antes do amanhecer. Havia ainda um problema anterior ao incêndio. A Vila Socó era uma favela sobre palafitas, um lugar sem endereços formais, sem numeração de casas, sem censo confiável. Ninguém sabia ao certo quantas pessoas moravam ali antes daquela noite. Não havia uma lista para comparar com os corpos. Não havia um ponto de partida. Quando não se sabe quantos viviam, torna-se impossível saber quantos morreram. E foi exatamente essa incerteza que serviu ao número oficial. 93 era o que se podia provar com corpos na mão. Tudo além disso ficava no campo da estimativa, do relato, da memória das famílias. Em um momento em que o país vivia sob censura e um governo interessado em conter o tamanho da tragédia, o número baixo era conveniente. Ele cabia melhor nos jornais controlados. Ele reduzia a responsabilidade de quem deveria responder. Porque essa é a questão que fica suspensa sobre toda a Vila Socó. Não morreram apenas 93 pessoas naquela madrugada. Morreram centenas. E se centenas morreram, alguém deveria ter respondido por isso. A pergunta sobre quem pagou pela tragédia tem uma resposta tão incompleta quanto a contagem dos corpos. Diante de números que variam de 93 a 700, é fácil escolher o mais impactante e transformá-lo em verdade absoluta. Mas fazer isso seria repetir, ao contrário, o mesmo erro que a versão oficial cometeu. Por isso vale separar com cuidado o que sabemos do que apenas imaginamos. Comecemos pelo que é comprovado. Houve um vazamento em um oleoduto da Petrobras. Gasolina se espalhou pelo mangue e pela água que corria sob as palafitas. Houve uma fonte de ignição e houve incêndio. Houve mortes. Nada disso está em disputa. A própria Petrobras admitiu sua responsabilidade pelo vazamento. Esses são os pilares firmes da história, e nenhum deles depende de estimativa. Depois vem o campo das estimativas. O número real de vítimas é a maior delas. Os 93 corpos existiram de fato, mas representam apenas os que puderam ser encontrados e contados. A investigação apontou 508. As famílias falam em até 700. Cada um desses números tem uma lógica por trás, e cada um esbarra na mesma parede: corpos incinerados, restos afundados na lama e a ausência
existência de qualquer censo confiável sobre quem vivia ali. A verdade está em algum ponto dessa faixa, e a honestidade exige admitir que não sabemos exatamente onde. E há o terreno da responsabilização, onde os fatos também têm limites. Funcionários chegaram a ser condenados em primeira instância, mas, em grau de recurso, foram absolvidos. No fim, ninguém foi responsabilizado de forma definitiva pela morte de tantas pessoas. Isso é fato documentado, não interpretação. Depois de tudo isso, restam as perguntas que nenhum documento responde. Quantas pessoas realmente moravam na Vila Socó antes daquela madrugada? Quantas crianças desapareceram sem nunca constar em lista alguma? Houve uma decisão deliberada de manter a contagem baixa? Ou foi apenas o resultado do caos e da precariedade? Não temos como afirmar com certeza. E talvez seja exatamente aí que a Vila Socó se torna mais difícil de contar. Não porque falte drama, mas porque falta informação. Aceitar 93 como número final é confortável demais. Cravar 700 como certeza é forçar uma precisão que não existe. A resposta mais honesta não é um número, é reconhecer o tamanho da lacuna e entender por que ela nunca foi preenchida. Então você voltar hoje ao lugar onde ficava a Vila Socó, não vai encontrar nada do que existiu ali. O terreno foi aterrado, o mangue foi coberto, e sobre aquele chão nasceu um bairro novo, chamado Vila São José. No lugar dos barracos de madeira, ergueram-se entre 253 e 400 casas de alvenaria, uma escola, um posto de saúde, ruas com nome e endereço. Em 2019, 400 famílias finalmente receberam as escrituras definitivas dos seus imóveis. No papel, é uma história de reconstrução, mas repare no que desapareceu junto com os barracos. As passarelas de madeira que ligavam uma casa a outra sumiram. O mangue que se via da janela foi enterrado. Os caminhos que os moradores conheciam de cor, os atalhos, os cantos onde as crianças brincavam, tudo isso foi substituído por uma geografia limpa e planejada. E quando o espaço muda por completo, some também parte da prova física de que a tragédia aconteceu exatamente ali. Por isso, a memória da Vila Socó só sobrevive por esforço de quem se recusa a esquecer. Em 2024, Cubatão realizou um ato ecumênico e instalou, na Vila São José, uma placa com os nomes das vítimas. Nomes que agora ficam gravados no mesmo chão onde muitos deles morreram. No mesmo período, o Coletivo 302 criou uma peça de teatro chamada Vila Socó, construída a partir de depoimentos reais de sobreviventes e encenada de graça nas ruas do bairro, para os próprios moradores. É uma memória que não vem de cima, de nenhum órgão oficial. Vem da comunidade, de placas, de teatro, de gente que ainda lembra do cheiro daquela madrugada. Enquanto o Estado seguiu em frente, foram os vizinhos que assumiram a tarefa de manter a história viva. E há um detalhe que atravessa todas essas camadas de terra, de casas novas e de esquecimento. Por baixo desse bairro reconstruído, do posto de saúde e da escola, uma coisa permaneceu exatamente onde sempre esteve. O oleoduto ainda está lá. O mesmo duto da Petrobras que rompeu naquela madrugada de 1984 continua operando hoje, agora com monitoramento e um plano de contingência municipal. Ele passa sob o chão pavimentado onde as crianças de Vila São José brincam. A lição que Vila Socó deixa não é sobre um vazamento, é sobre o que acontece quando o mapa de uma cidade decide que certas pessoas podem morar em cima do perigo. Cubatão, chamada pela Organização das Nações Unidas de uma das cidades mais poluídas do mundo, virou depois exemplo de recuperação ambiental, mas os nomes na placa de Vila São José continuam lá. E quantos nomes faltam, ninguém sabe.